Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindas à nossa paróquia de Santo Antônio, onde nossa oração da manhã será hoje conduzida e nós juntos iremos elevar o nosso coração a Deus. Portanto, desde já eu quero te pedir essa contribuição, essa ajuda, que você possa compartilhar já agora, no início de nossa oração, este vídeo, convidando assim outras pessoas, seus amigos, seus familiares, a participar conosco. Apertando esse botão de compartilhamento, você está nos ajudando a evangelizar, a alcançar mais pessoas e fazer com que essas pessoas também tenham a experiência da graça e do amor de Deus diariamente celebrados na oração e na Eucaristia. Então, ajude-nos apertando aí o botão de compartilhar esta live. Então, um bom dia a todos que estão aí me saudando, que estão me cumprimentando. Vamos juntos começar a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, renovar meu viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, renovar o meu ser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão de todos os meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vamos ouvir agora com atenção a palavra retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, de versículos de 1 a 6. É a primeira leitura da missa de hoje. Atos 15, 1 a 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narravam as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então,
os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de ouvir um texto que se apresenta como um pano de fundo de um problema, de uma discussão, de uma situação que vai gerar na igreja uma grande mudança. Uma mudança tão poderosa e tão forte que vai abranger todas as outras nações, que vai abranger toda a missão da igreja, que vai de fato ser o ponto de mudança definitivo da atitude da igreja para com os outros povos, aqueles que não eram judeus. Nós acabamos de ouvir aqui agora, nessa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, a narrativa do conflito que existia dentro da igreja primitiva entre os cristãos que tinham vindo da religião judaica e os cristãos que aderiram à fé vindo do paganismo. E é interessante, meus irmãos, compreender que aqueles cristãos que vinham do judaísmo, que vinham da fé judaica, do povo de Israel, eles vinham trazendo a sua cultura judaica, as leis de Moisés. E por mais que os apóstolos, que receberam uma nova revelação do Senhor, que pregavam que de fato a nova circuncisão do cristão é o batismo, realizado pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, muitos judeus ainda estavam apegados, extremamente apegados o seu modo de viver, a sua vida, regida pelas leis, pelos conselhos rabínicos, e assim, meus irmãos, estava se criando um problema dentro da comunidade cristã, porque os judeus que tinham se convertido ao cristianismo exigiam dos pagãos que queriam abraçar a fé em Jesus, que eles, antes de abraçar a fé em Jesus, se tornassem judeus, abraçassem a fé no judaísmo pela circuncisão. Então vejam só, isso gerou muita confusão no início da fé cristã. Principalmente aqueles cristãos que antes eram fariseus, daquele partido religioso de Israel, que eram mais radicais, que eram mais observantes da lei. Eles queriam exigir de todos os pagãos a circuncisão. E no entanto, Paulo de Tarso, aquele homem que era um fariseu radical, que era um homem perseguidor da igreja de Deus, mas que no seu encontro com Jesus Cristo, foi investido pelo Senhor de uma missão muito especial, de anunciar o seu nome entre os pagãos, de se tornar o apóstolo dos pagãos, apóstolo das nações. Paulo dizia e ensinava que não era necessária a circuncisão para que aqueles homens, aquelas multidões abraçassem a fé em Jesus. Para Paulo não fazia sentido alguém ter que se tornar judeu para poder abraçar a fé em Jesus. Não. E por isso São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai insistir muito nessa ideia. O muro que dividia judeus e pagãos, o muro de inimizade erguido entre os povos, foi destruído por Jesus Cristo. O sangue de Jesus fez dos dois povos, judeus e pagãos, um só povo. O povo reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. São Paulo, na sua pregação apostólica, insiste na ideia de que a paixão, morte e ressurreição de Jesus, essa é a verdadeira circuncisão do coração. E de que a circuncisão dos judeus era apenas o sinal, era apenas a imagem do que aconteceria verdadeiramente em Cristo Jesus. Pela circuncisão,
as pessoas abraçariam a lei de Moisés, mas pelo batismo os pagãos entrariam na vida nova da promessa, entrariam na vida nova alcançada para nós por Cristo na cruz e na ressurreição. Portanto, São Paulo não impunha, ele não obrigava os pagãos a circuncidar-se, porque essa era a prática dos judeus. São Paulo tinha clareza que os pagãos não precisavam entrar no particularismo da fé judaica, na circuncisão, para poder abraçar a fé em Jesus. Não, Jesus veio exatamente para que a sua palavra se expandisse, para que a sua palavra ultrapassasse as terras de Israel e chegassem a todo o coração humano. Ide, fazei discípulos meus em todas as nações. Foi a ordem do Senhor Jesus. E todas as nações então encontram em Jesus a vida nova. Meus irmãos, nós precisamos entender qual é a confusão aqui de fundo. Muitos ainda, vindos do judaísmo, não conseguiam confiar inteiramente a sua vida ao senhorio de Jesus. Estavam ainda apegados e obrigados à lei de Moisés. E olha a palavra que eles disseram hoje. Eu quero reler de novo essa palavra para você entender. Olha o que eles diziam para os outros cristãos que vieram do paganismo. Vocês não poderão ser salvos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. No fundo, São Paulo aqui entendeu qual era o problema desses irmãos que vieram do judaísmo. Ainda na cabeça deles, Moisés era maior que Jesus. A lei de Moisés ainda era maior do que a lei nova dada por Jesus. De fato, aqueles irmãos convertidos permaneciam ainda com o seu coração apegado à fé antiga. Não deixaram com que Jesus se tornasse o novo e definitivo Moisés. E o que, meus irmãos? O que está em jogo aqui? A tal ponto que São Paulo e São Barnabé, eles vão se dirigir a Jerusalém para fazer uma reunião com os outros apóstolos. Esse aqui é o registro do primeiro concílio da igreja. Os apóstolos se reuniram com os anciãos, os presbíteros da comunidade, para decidir, devemos ou não exigir a circuncisão dos pagãos para serem batizados, não é? É o primeiro concílio da igreja que está acontecendo aqui e que está sendo narrado hoje. É a primeira vez que a igreja vai pedir luzes ao Espírito Santo para tomar uma decisão concreta, uma decisão específica, não é? Sobre uma dificuldade que apareceu no caminho da evangelização. E vejam, nós sabemos qual foi a resolução. Afinal de contas, eu e você viemos do paganismo, né? Não somos do povo de Israel e, no entanto, abraçamos a fé pelo batismo e não pela circuncisão. Vejam, meus irmãos, aqui a questão de fundo é essa. Jesus é o suficiente Salvador. Quem salva é Jesus, não é a lei. Para esses homens, o que salvava era a lei de Moisés, a observância da lei mosaica. E São Paulo, contra esses homens, se insurge pregando com força e coragem. Só mediante a Jesus Cristo nós somos salvos. A lei só é capaz de acusar o nosso pecado. Só Jesus salva. Só o Senhor Jesus nos salva. Meus irmãos, essa verdade precisa ainda hoje ser repetida por nós, porque hoje talvez não seja essa a nossa preocupação como era aquela dos judeus, né? Se devemos ser circuncidados ou não, se nós devemos ser assim ou não, né? Se outras pessoas de outros povos podem ser cristãos ou não. Hoje não temos esse problema. Mas ainda temos outros problemas, que essa palavra de São Paulo e essa palavra da igreja para nós hoje
ela precisa cair em nosso coração. Quantas vezes queremos julgar os irmãos, queremos julgar tantas pessoas, dizendo como esses homens diziam: vós não sereis salvos se não fizerdes isso, se não fizerdes aquilo. Quantas vezes nós queremos impor uma lei para que as pessoas, e para que essas pessoas se tornem cristãs. Quantas vezes nós apresentamos a fé cristã como abraçar um monte de leis e não entrar numa relação com Jesus Cristo pela fé. Meus irmãos, é pela fé que seremos salvos, pela fé em Jesus, o Salvador. É só nesta relação vital, nesta relação transformadora, nesta relação libertadora, é que nós seremos salvos, só em Jesus. E no entanto, nós colocamos tantos empecilhos. Pense quantas vezes o seu dedo foi apontado para alguém, e disse: essa pessoa não será salva, porque ela não vive como eu vivo, ela não faz o que eu faço, ela não tem atitude como eu tenho. Veja, nós queremos condicionar a salvação dos outros através de leis que nós criamos. E no entanto, quem salva não são as leis, é o Senhor nosso Deus. É um mandamento novo que Ele nos dá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento que Ele nos dá: quem observar os meus mandamentos permanece em mim e eu nele. E eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Vejam, meus irmãos, a que ponto, nós podemos às vezes chegar na igreja. Nós às vezes criamos divisões por opiniões, criamos divisões, esquecendo que na verdade o Senhor Jesus veio nos tornar um só povo, nos tornar uma família, nos tornar uma só nação. Hoje, meus irmãos, essa leitura aqui, ela tem que nos fazer realmente meditar sobre isso, sobre como anda essa nossa capacidade de nos alegrarmos pelas maravilhas de Deus que são operadas nos corações das pessoas. Vejam, quantas vezes às vezes queremos desqualificar a experiência de Jesus que alguma pessoa teve, só porque ela não vive como eu vivo, não só porque ela porque ela não faz o que eu faço, Veja, meus irmãos, quão mesquinhos, quão limitados às vezes nós somos. Nós às vezes queremos impor amarras à ação de Deus, queremos impor amarras à graça de Deus. E é exatamente isso que São Paulo está falando aqui. Nós não podemos amarrar a ação de Deus. O Espírito Santo que desceu sobre nós, desceu também sobre os pagãos. E quem somos nós de impedi-los de receber a fé? No final dessa passagem aqui, São Pedro vai tomar a palavra. E São Pedro mesmo vai testemunhar como ele viu. Ele mesmo batizou pagãos, a família de Cornélio. E ele vê o Espírito Santo descendo sobre eles, como desceu sobre os apóstolos. E São Pedro vai chegar à conclusão, depois de toda essa situação, de que não é necessário exigir a circuncisão daqueles que vieram do paganismo. Não é necessário que os pagãos se tornem judeus para se fazerem cristãos. Não. O batismo em Jesus, o batismo cristão, é a nova circuncisão. É o início da vida nova. Meu irmão, minha irmã, você é batizado. Você nasceu de novo. Você começou uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, é sempre importante recordarmos a força do nosso batismo. Recordarmos que o batismo é a origem da nossa vida com Deus e em Deus. O batismo é a origem da nossa amizade com o Senhor. É quando Deus destrói em nós o reinado do pecado e nos dá o reinado da vida, o reinado da graça, pela fé. Nesta manhã, nesta meditação, eu gostaria que você neste momento recordasse
a graça do seu batismo. Não estou dizendo para você recordar o dia do seu batismo. A maioria de nós não tem registro de memória, porque éramos muito pequenos. Mas pense, meu irmão, pense, minha irmã, lembrar do seu batismo. Não do dia do batismo, mas do seu batismo, da graça que você recebeu. De fato, eu e você vivemos a radicalidade do batismo. Vivemos esta vida nova, esta vida renovada, esta vida recomeçada pelo santo batismo. Ou ainda vivemos como se fôssemos escravos, ou ainda vivemos como se fossem estranhos a Deus. Pelo batismo fomos feitos filhos. Pelo batismo nascemos de novo. Pelo batismo o reinado de Deus se estendeu sobre nós. Pelo batismo nós somos um só povo. Então por que ainda nosso coração está dividido? Pelo batismo nós pertencemos a Deus. E por que ainda você se contenta em viver longe de Deus? Pelo batismo nós somos filhos, porque ainda nos somos desobedientes. Pelo batismo nós somos igreja de Deus, e porque muitas vezes vivemos fora da comunhão da igreja. Irmãos, esta manhã, essa é a graça que eu queria meditar com vocês. A graça de que o batismo é a ação primeira de Deus em nós. A ação pela qual Ele nos abre para a vida nova. Nos abre para a vida com Ele. Nos regenera, nos restaura, nos salva. Nós precisamos pensar mais no nosso batismo. O Papa Bento XVI, quando inaugurou o ano da fé, lá no ano, se eu não me engano, foi o ano 2011, né? Que ele abriu o ano da fé. Naquele ano da fé, ele falava muito isso. Ide às igrejas que vocês foram batizados, não é? A pia batismal que você foi batizado, recorde do seu batismo, reze na igreja onde você foi batizado, agradeça a Deus por ter renascido de novo. E lembre-se, ser cristão não é abraçar ideias, ser cristão não é viver uma filosofia de vida, ser cristão é ter um encontro com Jesus Cristo, que não é uma ideia, é uma pessoa, é um alguém. O batismo nos fez cristãos. E a nossa fé precisa ser vivida assim, não como leis, não como ideias, não como um conjunto e um sistema de doutrinas. A nossa fé é fundamentalmente o encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos ensina a sua lei, que nos ensina a sua doutrina, mas sem o encontro com Ele, nada disso tem sentido. Sem começar a nossa vida pelo santo batismo, sem nos tornarmos filhos de Deus pela ação de Jesus, a fé seria apenas um conjunto de normas. Mas não, meus irmãos. Pela ação de Deus em nós no santo batismo, Deus nos tornou filhos. Deus nos salvou. Deus nos deu a graça que eu e você possamos caminhar nesta vida nova, nesta vida da fé, nesta vida da graça. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esta meditação que fizemos. Obrigado pelo vosso amor de Pai que nos acompanha. E por vosso Filho, nosso Senhor Jesus, concedei-nos a graça da renovação do nosso batismo e a fidelidade e perseverança na vida nova que recebemos pelo Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia, desta nossa grande mãe, que há mais de 100 anos apareceu lá na cidade de Fátima e que anunciou para nós essa necessidade urgente da conversão, da oração e da penitência. A nossa paróquia de Santo Antônio tem a Capela de Fátima,
está sob os cuidados dos irmãos franciscanos. Então hoje, às 19 horas, haverá a transmissão da Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima. Então a nossa paróquia não irá transmitir a missa aqui da igreja de Santo Antônio. A transmissão da Santa Missa será às 19 horas na igreja de Fátima. Tá bom? Às 19 horas na igreja de Fátima. Que você possa aí se ligar, não é? Você possa, nós vamos colocar o link, não é? O vídeo, a transmissão aqui no nosso canal de Santo Antônio. Então não precisa procurar o canal de Fátima, nós iremos colocar aqui no canal de Santo Antônio, não haverá problema, mas a missa não será às 18h30, mas sim às 19 horas, às 7 horas da noite, tá bom? Então que você possa hoje viver esse dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima com muita fé. Quem sabe você hoje não pode oferecer a Nossa Senhora a oração do Santo Rosário. Não é? Nossa Senhora insistia muito com as criancinhas, com os pastorinhos, não é? Para que rezassem o Santo Rosário. Então se organize, reze o Santo Rosário hoje, não deixe este dia passar em branco, né, sem ser marcado, tá bom? Deus te abençoe, um bom dia, salve Maria, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.